Olá! Hoje a gente vai falar de documentação pedagógica. Quem não escreve, não se inscreve e não faz história. Quando eu me deparei com essa frase e com essa reflexão, eu pensei, eu enquanto educadora, enquanto professora da infância, que história que eu gostaria de deixar para os meus alunos, para as minhas alunas, para as crianças que eu acompanhava e também para aquele espaço educativo. E a documentação pedagógica, ela é uma forma de deixar registrado a sua história enquanto professor, enquanto professora e especialmente as vozes das crianças naquele espaço e durante o desenvolvimento das atividades e dos projetos que ali se fizeram presentes. A documentação pedagógica, além de deixar essa história registrada e de fazer esse registro do percurso vivenciado pela criança, pelos professores de uma determinada turma ou de uma determinada escola, ela vai muito além disso. A função da documentação pedagógica é desenvolver uma prática democrática com as infâncias. Então, muito se fala sobre educação democrática, participativa, que trate as crianças como cidadãos de direitos. Mas, na educação infantil, essas práticas demoraram a ser evidenciadas ou concretizadas no cotidiano, porque muitas vezes os adultos, eles não conseguiam, não tinham formas concretas de fazer a escuta dessas crianças. Então, a documentação pedagógica, ela vem como uma prática, uma ferramenta para que o professor, a professora consiga fazer a escuta dessas crianças nesse cotidiano. Então, a documentação pedagógica, para além de um registro da história ou das falas daquelas crianças e daquele grupo, daquela professora, ele é um instrumento político, um instrumento que afirma aquele processo de aprendizagem e as potencialidades das crianças dentro de uma turma de educação infantil. É importante ressaltar que a documentação pedagógica, ela surgiu como uma ferramenta de escuta de crianças nas práticas pedagógicas da cidade de Reggio Emilia, na Itália, onde as professoras se encontravam em um grupo de estudo para poder observar, analisar e refletir sobre as falas de seus alunos e de suas alunas e, a partir daquelas reflexões, pensar os próximos passos. Então, a documentação pedagógica surgiu a partir de uma perspectiva investigativa do adulto com a criança, para que o adulto conseguisse entender e escutar aquela criança e conseguir tentar, de certa forma, compreender como que funcionava o pensamento infantil, para que assim esse adulto pudesse fazer uma prática que, de fato, fosse uma intervenção de qualidade e fizesse essa criança ampliar o seu conhecimento, ampliar a sua visão de mundo. Então, quando a gente trata de documentação pedagógica, a gente está falando muito mais do que uma escrita, do que um portfólio, do que fotografias. A gente está falando de uma concepção de um processo educativo, de uma concepção de criança. A gente entende a partir da documentação pedagógica que a criança é um ser potente, é um ser capaz e que tem uma gama de pensamentos muito complexos. Desde a sua mais tenra idade, desde os bebês até as crianças maiores, a gente consegue, a partir da documentação pedagógica, visibilizar esse pensamento infantil. Quando a gente visibiliza o pensamento infantil, a gente consegue fazer uma interferência e uma intervenção de qualidade no processo educativo dessa criança, partindo daquilo que ela mesma nos traz. Então você consegue perceber na caminhada da documentação pedagógica e no processo de desenvolvimento dessa documentação o quão complexo é o pensamento das crianças, o como que as crianças enxergam esse mundo e as hipóteses que cercam essas crianças, que são muito diferentes das hipóteses dos adultos. Então, quando o educador, a educadora, ele documenta a prática pedagógica e o pensamento da criança, ele consegue perceber a criança a partir de uma perspectiva que não é mais aquele do adulto, mas é aquele da própria criança. Então, é uma forma também de aproximar adultos e crianças. Numa outra perspectiva, a documentação pedagógica é muito importante porque ela ajuda a dar visibilidade tanto ao processo de aprendizagem da criança quanto à prática pedagógica. Então, a gente pode entender que a documentação pedagógica
ajudar a visibilizar as práticas desenvolvidas dentro de uma escola da infância. E a partir disso, dessa visibilização, as pessoas conseguem compreender o que acontece dentro da escola, a potência que a educação infantil e que as crianças da educação infantil possuem. Então, é uma forma de você comunicar aquelas pessoas que não estão acostumadas com o cotidiano da escola, as coisas que acontecem na escola. E a partir desse processo de comunicação e de ampliação do acesso das pessoas a reconhecerem a educação infantil como importante no processo de aprendizagem de qualquer ser humano, é que a gente consegue também ganhar espaço dentro das políticas públicas, municipais, estaduais e federais para a educação infantil.